Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 FIIs do setor de FOFs para 2021, para abril. Entre aspas, os 20 melhores FOFs. Vamos lá saber quais são? Então, pessoal, antes da gente saber quem são, entre aspas, os 20 melhores FOFs para abril de 2021, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você já investe em algum FOF? Você acha que FOF nessa atual conjuntura pode ser uma boa, pode ser um bom case, pode ser uma oportunidade? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o grande objetivo de chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai chegar? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Clique no botão azul de se inscrever, de aderir, de seja membro. E é apenas 10 centavos por dia o inicial aí. Acho que esse valor não vai onerar vocês, mas faz muita diferença para nós. Se vocês quiserem nos ajudar financeiramente, aí torne-se membro. Além disso, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeo, você participa do grupo fechado do Telegram, você tem preferência quando pede um vídeo. Então, muito obrigado a todos os inscritos, muito obrigado também aos membros. O Danilo aí, ele já era membro, ele renovou o membro. O Marilson aí acabou de se tornar membro. E o estúdio OnePhoto aí também acabou de se tornar membro. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal. A gente tem mais um objetivo audacioso até o final do ano. A gente quer ver se consegue tirar uma certificação CEA. Essa certificação, ela é cara em São Paulo, teria passagem, hospedagem. Com essa certificação, a gente pode até fazer indicação de ativos. Eu seria um profissional do mercado. Se vocês quiserem me ajudar na minha empreitada, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos, você ganha um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então, se você ganha, nos ajuda e ainda vai ajudar nessa nossa grande empreitada que a gente pretende aí. Abra uma conta no Mercado Pago ou PicPay também com o nosso link. Abrindo a conta nessas contas digitais, a partir de pagamentos efetuados lá dentro, você ganha um bônus e a gente também ganha, também vai nos ajudar imensamente. E se você quiser fazer qualquer doação pra gente, um apoio direto aí pro canal, faça um Pix pro canal, qualquer valor, tá? Não precisa ser valor alto, não. É amuinvest@gmail.com, qualquer valor será muito bem-vindo. Então vamos lá, como é que funciona esses top 20 FOFs? Volta e meia, o pessoal fala, ah, mas tal FOF ficou de fora, ou tal fundo de laje ficou de fora, ou tal fundo de papel ficou de fora. Sempre fique mandando os ativos aí, que eu vou olhar se esse ativo, hoje ele entraria no ranking. Um dos primeiros critérios para entrar no ranking que eu olho é isso aqui, ó, Dividend Yield acumulado. Já é uma forma de vocês pararem de olhar somente o DI. Se você olhar somente o DI, você vai ver distorções. Você vai ver, às vezes, o não recorrente, vai ver uma situação que foi só naquele mês. E quando você olha para o acumulado do ano, aí você consegue ver pelo menos o horizonte, por mais que haja alguma distorção, ele vai ser minimizado aí, porque vai ser diminuída pelos não recorrentes. Então o critério ele tem que ter um dividend yield acumulado e depois, aí eu vou geralmente, o segundo critério é questões de taxas. Taxa é outro critério que entra, no caso de FOFs aqui. Então como é que funciona? São os 20 com melhores yields acumulados, teoricamente. A gente dá peso 3 para dividend yield acumulado e dá peso 2 para dividend yield. Ou seja, com essa métrica, os dividendos aqui ó, são situações que pesam nessa métrica. Por que você faz isso, Amu? Ó, eu particularmente, se fosse escolher fundos para mim, esses critérios também são muito importantes, que eu gosto de yield, mas não são os primordiais. Por exemplo, eu tenho muito fundo de tijolo que não estão entre os que mais pagam. Mas estão em fundos que eu considero também pagam bem e são muito bons assim, são seguros e tal, nesse sentido que eu olho. E fundos de papel, eu gosto de fundos agressivos, mas eu também gosto de fundos médio risco. Aqui também, FOFs é a mesma coisa e assim por diante. Então assim, esses três critérios aqui, ó, eu coloquei peso 1, esses aqui peso 2 e esse aqui peso 3. Se você quiser fazer o seu mesmo para você aprender a fazer, basta que você veja e distribua de acordo com os seus critérios de yield aqui. Enfim, vamos à frente aí. Então, para este mês, o fundo com maior destaque de dividend yield acumulado continua o MCHF. Esse fundo ele vem se destacando. Teoricamente, era para ele ser um fundo de papel.
Mas como ele tem uma concentração altíssima no MCHY, que é um fundo da própria casa, e ele também tem concentração ali em outros fundos, ele hoje está atuando como um FOF. Por isso que ele está aqui entre os FOFs. Então hoje ele está com yield acumulado de 12,86. O MFI aí, ó, da Mérito, vem no encalço dele, ele está começando a ganhar a posição aí, ó. Seguido do ITIP, que é o fundo da Inter, um fundo que eu gosto muito, apesar da sua baixa liquidez. Depois GCFF e XPSF. E seguido do UFF. Esses fundos aqui, ó, o que acontece? Hoje, o mínimo que eu aceitaria para me posicionar num FOF seria 10% ao ano. O mínimo, mínimo, mínimo. Então, com esse critério, do MGFF para cima, todos os fundos entrariam no meu critério de escolha. Ficando para trás o da Kinea, o FOF da Kinea com 9,81 e o da Vinci aí com 9,84. Os demais aqui, eu vislumbro com perspectiva de crescimento. Porque hoje eles estão dando no mínimo 0,8, às vezes dá 0,9 e assim por diante. Então a tendência é que esse yield acumulado aqui, com o passar do tempo, ele vai aumentando aí. Então assim, os destaques positivos aí, ó, vários fundos dando a 12% ao ano, que dá quase 1% ao mês, é um yield muito bom para um fundo de papel. E outros aí que eu tenho, tanto na minha carteira fechada quanto na carteira pública, por exemplo, o BLMR, o Kizu, são fundos que eu coloquei. O Kizu eu não tenho na carteira fechada, eu tenho só na carteira pública. Eu coloquei na nossa carteira por ser de base 10. O BLMR, esse eu tenho até na minha carteira fechada. Eu gosto bastante desse fundo. Aí, esses dias eu fiz um acompanhamento de carteira particular, né, por fora, e o rapaz me questionou sobre os FOFs que ele pretende ter. Gente, daqui para cima entra muito no gosto pessoal, no crivo pessoal. Qualquer um desses aqui que você escolha, desde que ele entre no crivo de taxa, para mim, tá? Desde que você olhe a carteira interna e olhe para essa carteira. Poxa, esses fundos aqui eu teria, ou eu não teria. São fundos que eu considero ser ruim, por exemplo. Então isso você olha a carteira interna do fundo e veja. Veja como que está a distribuição. Hoje, nesse atual cenário, eu não acho interessante fundos que fazem giro de carteira, que dependem de giro de carteira. Então é outro critério que eu gosto de olhar muito. Então assim, são só algumas dicas para você. Mas assim, o objetivo desse ranqueamento, o objetivo do canal não é fazer indicação de compra, venda ou manutenção. É para você ajudar na sua tomada de escolha. Outra coisa que eu não falei no início do vídeo, o fundo que vai lá e fica em primeiro lugar não necessariamente é o melhor. E o fundo que vai lá e fica em último também não necessariamente seja o pior. Assim, você olha para o fundo, né? Se você não conhece nada, isso aqui pode ser te ajudar na sua tomada de decisão. Então, ó, em termos de taxa cobrada, sabidamente eu me posiciono em ativos que cobrem no máximo 15% de taxa. Então, assim, esse seria para mim o meu limite, o máximo que eu aceitaria pagar para um gestor administrar um fundo para mim. Tem certas pessoas, várias pessoas que não consideram com esse meu crivo, com esse meu ponto de vista, e eu respeito pra caramba, não tem problema, tá? Mas isso é um critério meu e que eu prefiro não me posicionar se não atender esse meu critério. Mas não significa que pode ser uma situação excludente para você. O ponto que eu quero aqui tecer elogios é que vários fundos têm melhorado o seu relatório gerencial, fazendo um destrinchamento das despesas. Eu não acompanhava isso, não percebia isso antes, agora eu tenho percebido. E ainda assim, os que não estão fazendo destrinchamento das despesas, a gente vê que nesse mês, ó, nenhum fundo excedeu os 15% que eu reputo ser aceitável. Os fundos que têm o acumulado do ano eu calculo assim, e os que não tem a gente vê o último mês aí. Mas enfim, não tem nenhum fundo que teoricamente extrapolaria taxas. Então hoje, com exceção, então vamos lá. Quais foram os dois piores que ficaram lá? Foram o CAFOF e foram o VIF. Esses aqui, ó, não atingiram o mínimo de yield acumulado. Todos os demais atingiram. Então assim, é o que eu tô falando. Você olha para algum ou para uma gestora que você goste, teoricamente, algum que você escolher aqui, você vai estar fazendo um bom papel aí. Continuando, a gente vê o seguinte, dividend yield do último mês. E aqui, ó, entra naquilo que eu falei para vocês, ó. Até o VIF, que atualmente está lá entre os últimos, até o CAFOF, ó, que está lá entre os últimos, eles tendem, até o meio do ano, até o final do ano, a atingir os 10% que eu falei lá de yield mínimo. Por quê? Ora, hoje, até o VIF está dando 0,86. 0,80, gente, vai dar um yield de 10% ao ano. Então, hoje também, todos os fundos aí estão dando um bom yield. Destaque foi para esse mês, a gente tem que ver se ele vai conseguir manter isso. Eu não acredito que ele vai conseguir manter, tá? Provavelmente, o RECX deve ter pagado acumulados que ele tinha aí. E esse mês ele foi o maior pagador aí, ó, 1,20% aí para o RECX.
O eTip, como sempre, tá lá entre os primeiros que pagam muito. O MFI também tá pagando bem, seguido do MCHF. E ainda tem o AFOF aí com 1,08, também pagando muito bem. O UFF segue com 1,06, é um fundo da Ourivest, é o único fundo da Ourivest que eu teria, que eu reputo ser um bom fundo aí, esse fundo de papel deles. GCFF com 1,04, BLMR esse mês pagou muito bem, ó, 1,03, seguido de MOR e RVBI. Esses hoje são todos destaques positivos. E aqui, que eu nem considero ser negativo, né? Os piores yields, ó, CAFOF 89, MGFF 88, seguido de RBRF, Kizu 8087 e VIF 086. Note que o Kizu, assim, para minha carteira pública, que é uma carteira que eu tinha no início, limitação de investimento, eu não conseguia comprar cotas de R$100, ora, é um excelente fundo para base 10. Se você está começando a sua jornada e não tem dinheiro, você não pode vir com desculpa. Poxa, você tem um fundo aí pagando quase 0,9. 0,9, pessoal, vai dar quase 11%, 0,9. Então eu reputo ser um bom yield aí, ó. Então, até o Kizu, que tem pago, entre aspas, pouco, tá pagando bom yield, na minha opinião. Aqui a gente vê o patrimônio do fundo. Esse critério, para mim, não é um critério importante. Para mim, o mais importante que o patrimônio é liquidez, no caso de tijolos, tá? É quantidade de ativos. Mas, teoricamente, um fundo que tem um patrimônio maior, ele tem uma possibilidade de ter uma diversificação maior. Então, destaque para o fundo com maior patrimônio aí, ó, o RBRF com 1,1 bilhão, MGFF com 693 milhões, CAFOF com 423 milhões, CPFF 419 milhões e o Kizu com quase 400 milhões. Lembrando que esses patrimônios aqui estão distorcidos. Como assim, Amu? Lembra que é um FOF, que é um fundo que investe em outros fundos? Então, esses fundos, eles estão comprando ativos que também estão com descontos. Então, o seu patrimônio real não é esse. Todos esses patrimônios aqui estão abaixo do normal. E aí, os menorzinhos do mercado, abaixo de 100 milhões, ó, DVFF acabou de atingiu 99 milhões, o AFOF 89 milhões. Aqui repetiu, tá? AFOF, mas não é. Eu esqueci de mudar lá. Ou mudei e não ficou. Esse aqui, ó. Então, tive que pausar o vídeo aqui para lembrar quais eram os fundos aqui. Então, esse aqui, ó, de 89 milhões, é o RFOF. É o da RB Capital, e o AFOF tem 69 milhões, o iTípico 65, o GCFF 30, MFI 24 e o RECX 18 milhões. Preço sobre valor patrimonial, a gente vê que todos estão com pequeno desconto. Então, nesse quesito aqui também eu vejo como sendo bem interessante. Esse desconto aqui de nenhum desses fundos é um desconto real, na minha opinião. Por quê? Todos eles estão com duplo desconto. Então, assim, por exemplo, eu não sei atualmente qual que é o valor do RECX. Aqui ele fala que ele está com 4% de desconto apenas, 0,96. Vamos supor que o RECX ele seja de base 100 e ele esteja sendo negociado a 90 e hoje o VP dele seja, só exemplo, tá 93. Ora, só um exemplo. Se for essa diferença aqui, mas ele é um fundo de base 100. Então, apesar de hoje o PVP dele estar com 4% de desconto, na verdade o desconto próximo ao VP lá de 100, ó, vai ser de 10%. Então, todos esses fundos aqui de papel, todos eles estão com duplo desconto. Eles estão sendo negociados mais barato do que eles valem. Eu vou falar um fundo que eu sei de cor, porque eu invisto nele, então acompanho. O iTip, ele está oscilando entre R$80 e R$82. Só que ele é um fundo de base 100. Então, apesar de aqui falar que ele está com 7% de desconto, ora, vamos supor que esse fundo não volte a 100, volte pelo menos a 95. Então, esse fundo está com desconto maior do que apenas 7%. Vai estar com desconto aí de 10, 12, 15%. Então, essa, para mim, é, entre aspas, o grande pulo do gato, é a grande vantagem hoje de se investir em FOFs. Por quê? Esses fundos vão estar com dupla camada de desconto. Então, se você comprá-los, inevitavelmente, assim como você paga caro no fundo de papel, você compra ele mais caro lá, o fundo vale 100, você fica pagando ali 120, 140, 150, vai passar mais tempo, menos tempo, o fundo tende a voltar ao seu VP. Iridium, que por muitos era considerado foguete não tem ré, melhor fundo da bolsa, blá, 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 blá. Recentemente, ele chegou próximo ao seu VP aí, e aí as pessoas começaram a criticar, ficaram desesperadas, meu Deus, o que está acontecendo? Ele até já recuperou já. O HCTR caiu, mas já recuperou. O DEVA caiu, mas já recuperou. São situações momentâneas. Mas até fundos que são negociados descontados, inevitavelmente eles tendem a cair.
tendem a voltar ao seu VP, fundos de papel. Com esse critério aqui também de FOFs, hoje é o contrário, eles estão abaixo do VP, inevitavelmente eles tendem a voltar ao VP. Eu só faço uma ressalva aqui, o seguinte, vou dar o exemplo do FOF do Primo Rico, eu fico brincando, apelidando, porque ele comprou o ativo, para mim, a única justificativa, um cara tão inteligente igual ele é porque é um fundo muito, muito, muito líquido. É um fundo que tem muita liquidez. Então, para ele, que é bilionário, investe altíssimas quantias, ele tem que se posicionar em ativos que ele possa entrar e sair com facilidade. Mas, se você olhar o BCFF, que é o fundo do Primo Rico, esse fundo já vinha sofrendo antes da pandemia. Então, o que acontece? Antes da situação pandêmica, você olha antes da pandemia e vê como o fundo vinha se comportando. Porque aí, a partir disso, fica mais fácil você observar se o fundo tende a voltar ao seu VP. O BCFF já vinha sendo negociado abaixo do seu VP. Será que ele vai voltar ao seu VP? Não acredito nisso, entende? Então, olhe para isso. Tem alguns fundos aqui que nasceram depois da situação pandêmica, não tem como você ter esse histórico. Mas se você tiver fundos que você tenha esse histórico, eu acredito que a maioria desses fundos aqui consigam voltar ao seu VP. Então, é um critério que você tem que analisar aí. Continuando, liquidez. Aqui sim, para mim, eu vejo como sendo importante. E ainda assim, eu comprei um ativo que é pouco líquido. Apesar de que tem melhorado muito, muito a liquidez desse fundo. Quando eu comecei a comprar, a liquidez dele estava na casa de 10 mil por dia. Hoje o fundo já melhorou, já está negociando próximo de 80 mil por dia. Como eu sou pequeno investidor, para mim, essa liquidez hoje é aceitável. Mas, dependendo do valor que você movimenta, do valor que você precisa, esse fundo não é aceitável aí a liquidez dele. Então tem que estar bastante atento com liquidez. Então, fundos com altíssima liquidez, RBRF, negocia por dia, em média, 2,3 milhões. O fundo da Capitânia, 1,6 milhões. Kizu, 1,2 milhões. MGFF e MCHF, 1,1 milhão. Então, XPSF, 880. BLMR, 800 e tanto. De 100 mil para baixo, que começa a ser uma liquidez um pouco mais preocupante, ó. A FOF com 130 mil. RFOF com 116 mil. ITIP com 83 mil, GCFF 50 mil, MFI com 27, DVFF com 17 e o RECX, que apesar de ter sido o maior rendimento aí, menor liquidez. Então isso aqui até um pequeno investidor, se você for movimentar aqui R$800, R$1.000, você já pode enfrentar grande dificuldade para entrar ou sair do fundo aí. Vamos à frente. Antes a gente ver quais foram os 20 melhores agora, baseado nesse ranking que a gente trouxe aqui, eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E aí, você gosta dessa série? Essa é a série, depois do rumo aos 10 mil, que eu também gosto muito de gravar. Esse ranqueamento é muito trabalhoso, me toma o tempo de eu fazer 3, 4 vídeos tradicionais, tá? Pelo menos na montagem do material, mas é algo que serve até para você estudar, para você ver a oportunidade, para você ver, sabe... Opa, gostei desses números aqui, deixa eu estudar o fundo, sabe? Eu gosto bastante desse ranqueamento, eu uso na minha tomada de decisão. Então, por favor, comenta o que você acha da série aí. E se você souber de algum FOF que tem um dividend yield acumulado maior do que esses que aqui estão, a gente seleciona os piores, exclui os piores e inclui esse novo fundo aí. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscrevam no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Conto com a ajuda de vocês. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas vai nos ajudar imensamente. Abra uma conta na Clear, PicPay ou Mercado Pago com o nosso link de indicação. Acho que isso não vai causar problemas para vocês, mas para a gente ajuda imensamente. Faça-nos uma doação pelo Pix de qualquer valor a muinvest@gmail.com. Ficarei imensamente grato aos que ajudam. Vamos lá. Então, ó, aqui, se você quiser pausar o vídeo e ver com atenção, você vai observar o seguinte, ó. Por exemplo, quem foi que teve maior dividend yield acumulado? A MCHF. Com peso 60 aqui, ó. Quem foi que teve melhor taxa? Ou seja, a menor taxa, ITIP. Quem foi que teve melhor yield do mês? Ó, o RECX, tá aqui, ó. Quem é que tem o maior patrimônio? Tá aqui, ó, RBRF. Quem é que tem o melhor PVP, que tá com maior desconto atualmente? O fundo da Quineia, o CAFOF. Quem é que tem a maior liquidez atualmente? O RBRF, ó. E quem... Aqui você vê, teoricamente, os melhores de cada setor. Faz a somatória. Então, aqui o total que poderia ser atingido seria 200 pontos. E aí, com esse critério, para mim,
o mínimo que eu exigiria de pontuação seria 80 pontos. Então você vê que os FOFs, por isso que eu digo, lajes, papel e até outros segmentos, você vê uma distorção muito grande. Vários fundos que não se enquadrariam nesse critério mínimo de pontuação. E hoje você vê que o único fundo que está sofrendo muito aqui seria o VIF. Até o CAFOF, que teoricamente lá atrás não estava atingindo os critérios mínimos de dividend yield acumulado, até ele, na somatória, tem bons pontos acumulados aí. Então, assim, você vê que hoje vários fundos aí entrariam nesse critério dos, no mínimo, 80 pontos. E aí o destaque positivo aí para os primeiros lugares, ITIP ficou novamente em primeiro lugar com 144 pontos, seguido aí, ó, de MCHF e o UFF. Como eu disse, eu fiquei na época entre escolher o ITIP e o UFF, acabei optando pelo ITIP. Mas o UFF é o único fundo da Ouro Invest que eu investiria. É um fundo que, assim, gosto dos relatórios, gosto dos fundos que ele investe, gostei da taxa, gostei do... São vários e vários fatores bem interessantes para mim aí, tá bom? Então, é um fundo aí que me chama a atenção. E aí, seguido de MFI com mais 130 pontos, GCFF com mais 125 pontos. E, surpreendentemente, eu fico pegando no pé da XP, né? O XPCF tá com até taxas atrativas e ficou bem posicionado aí também. Vamos à frente aqui. Agora para frente eu estou trazendo esse outro ranqueamento que ele ajuda a corrigir certas distorções. Como assim, Amu? Ó, vou mostrar distorções que ocorreram, não sei por quê. MCHF, ele tá em linha, ó. Ele tá em linha disputando mês a mês aí, ele e o ITIP ficam disputando os primeiros lugares aí, ó. Tá? Então os dois estão empatados com 78 pontos. O UFF também tá bem em linha aí, ó. Agora olha uma distorção, por exemplo. O CPFF, ele vinha bem... 16 pontos, 18, 16. Nesse mês ele caiu para 9. Ou seja, nesse mês teve alguma distorção, alguma situação que jogou para baixo. O que a gente tem que observar? Se no decurso do ano ele vai continuar para baixo. Agora olha só, outra distorção que ocorreu. GCFF. GCFF 17, cai para 11, cai para 7, sobe para 16. Tá vendo inconstâncias, né? Então tem que tomar atenção. PPFF, que inclusive esse fundo aqui foi que o colega pediu para analisar. Inicialmente, faz tempo que eu não estudo esse fundo a fundo, né? Mas olha como ele tem melhorado no gráfico, ó, 7, 15, 15, 13, vem mostrando uma melhora. Agora, ó, o MFI também, não sei por que dessa distorção toda, pode ter sido algum erro de cálculo meu, alguma situação, mas olha, 16, 13, 17, com destaque positivo agora, né? Interessante. Agora, olha outro ponto de distorção, 15, 12, 10, 2... Então, né, tem que tomar cuidado com esses fundos, que vão muito lá em cima, vão muito lá embaixo, distorções no meio do caminho. Então, isso aqui vai nos ajudar a olhar se no decurso do ano o fundo vai se desempenhando bem, tá bom? Acho que é um critério interessante para vocês pararem e darem uma olhada aí. Então, os destaques hoje, os top 5 aí, ó. MCHF e o ITIP, os dois empatados com 78 pontos. Eu tenho os dois. MCHF eu só tenho na carteira pública do canal, o ITIP eu tenho na carteira fechada e na carteira pública. O UFF 71 pontos, CPFF com 59 pontos, GCFF com 51 pontos. Então são os destaques positivos aí. O que eu tinha para trazer são somente essas informações. Espero que vocês tenham gostado das informações aqui trazidas. Vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io